Bom dia, gente. Bom dia, paz de Cristo. Shalom de Jesus. Esses cabelos arrepiados aqui. Gente, meu cabelo eu tenho que passar óleo nele pra ele abaixar. Se eu deixar ele vai ficar assim pra cima, ó. Ai, vocês não conhecem a situação aqui. Aí ele tava caindo muito, eu tive que cortar no final do ano passado, agora, em dezembro. Eu tive que cortar porque ele tava caindo muito, gente. Também eu já tô velha, gente. Vou fazer 65 anos. E Deus seja louvado. A Ele a honra e a glória. Porque, gente, tem dia que eu penso assim, Senhor, não é que eu penso, é real, é realidade. Tem dia, gente, que é tanta dor que eu sinto que se eu entrar em desespero, eu não faço nada da vida. Mas o Senhor Jesus fala, eu tomo as palavras lá que o Senhor Jesus falou para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Tem dia que eu faço live com dores. Ontem mesmo foi um dia que eu tava com muitas dores. E eu não tô no Brasil para ir no médico com facilidade, né? Mas vai chegar a hora. Se for preciso ir médico, se for preciso qualquer coisa, vai chegar a hora certa. A gente tem coisa que a gente precisa ter paciência, gente. Sabe? O desespero é terrível. O desespero, ele prejudica as pessoas. Não adianta nada a gente dizer que é crente e viver desesperado, com medo de tudo. Eu já passei por isso, gente, mesmo sendo crente. É horrível, horrível, horrível. A gente tem medo de tudo. Isso é horrível, ok? E pra completar, ainda tem aqueles que põem medo, viu? Tem os pregadores do terror na internet. Aqueles que só pregam desgraça na vida dos crentes. Ok? Toma cuidado. Toma cuidado com esses aí, que esses aí também deixam as pessoas tudo estranhas, sabe? As pessoas começam a seguir. Gente, qualquer líder que você for seguir na internet, gente, você vai ficar parecido com ele, gente. E se ele for um falso cristão, você vai estar seguindo um falso cristão e você vai estar pregando coisa de falso cristão. Tome cuidado, gente. Tome cuidado. Tome cuidado. O pessoal acha que na ciência fala que a gente é o que a gente come. Mas na vida espiritual também. Você é o que você se alimenta. Se você se alimenta de um falso profeta, você vai ser falso profeta também. E tem pessoas por aí, gente, que só sabe falar mal dos outros. O ministério dele, que isso não é ministério coisa nenhuma, é condenar todos os pastores. Gente, nós não podemos ser nem 8 nem 80. Aí no meu Facebook, para o glória de Senhor Jesus, eu uso as redes sociais para pregar, e Deus tem sido misericordioso. Ok, aleluia. E aí, a gente tem que ter o equilíbrio, gente. Nem 8 nem 80. Aí, a maioria hoje em dia tá no 80. Condena tudo, condena tudo, condena tudo, sem discernimento. Normalmente essas pessoas, gente, que não tem discernimento, condena tudo, elas não têm o Espírito Santo, viu? Elas não têm. Aí elas leem a Bíblia e pregam condenação. Elas pregam condenação para crente. Não é que elas estão pregando para o mundo, elas estão pregando para crente. Condenação para os crentes, ok? Crente, quando eu falo crente, é crente de Jesus de Nazaré. Que a Bíblia diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Passou um carro ali, fez barulho. Ai, meu Deus. Enfim, lá vou eu. Cuidado, vou dizer pra vocês de novo, cuidado com quem vocês se alimentam na internet.
o profeta, pastor, o bispo, apóstolo, o padre, o rabino que você segue, você vai ficar parecido com ele. Se ele for um falso, você também vai ser falso. Por isso que eu recomendo ler os evangelhos. Mas outra coisa que eu tenho visto as pessoas falar muito mal, tem se falado muito mal das igrejas pentecostais. Cuidado, gente. Cuidado. Porque se ali tiver qualquer coisa de Deus, você vai estar pecando contra o Santo Espírito. E nós não podemos pecar contra o Santo Espírito, que o Senhor nos livre disso, em nome de Jesus de Nazaré. Sabe, gente, outro dia eu vi, gente, o muçulmano, eu nem gosto de falar de outras religiões, mas eu tenho que falar isso para me dar um exemplo. O muçulmano, ele não crê que Jesus é filho de Deus. Mas quando ele fala o nome de Jesus, o líder religioso muçulmano, quando ele fala o nome de Jesus, ele fala aquele nome lá, é como se fosse Baruch Hashem. Você sabe o que é Baruch Hashem? É bendito seja o nome do Senhor. Ok? Então, quando o muçulmano, ainda que ele não crê que Jesus é filho de Deus, nós cremos, está na Bíblia. Ainda que ele não crê isso, e eu não estou aqui condenando ele, porque milhares deles estão se convertendo a Cristo, o Senhor Jesus está aparecendo direto para eles, aleluia. O muçulmano, quando toca o nome do Senhor Jesus, ele fala, bendito, bendito o nome dele, bendito seja ele, alguma coisa assim, ok? É um costume que eles têm. Os judeus falam Adonai Hashem, que na realidade Adonai Hashem também é Jesus, ok? Porque Adonai Hashem vem à terra na teofania, né? A terra não cabe Deus. A terra só dá para pôr o pé de Deus. Aleluia, gente, isso é muito lindo. Ai, gente, eu começo a falar uma coisa, eu lembro de outras. É muito lindo. A terra, ela só cabe os pés de Deus. Ela não cabe Deus, a terra. Então, para Deus visitar a terra, tem que ser uma teofania. Às vezes através de um anjo, como é no Velho Testamento. E aí as pessoas dizem que esse anjo do Senhor é Cristo. Mas também tem teólogo que fala que ninguém conhecia Cristo, que ali era também uma teofania de Cristo. Cristofonia, né? Gente, é muito bom estudar a doutrina sobre o Pai, Filho e Espírito Santo, mas estude com alguém que crê, não estuda com gente incrédula, não. Não, você vai prejudicar a sua fé. Tem um pastor na internet, pastor e professor Rogério, da Teologia de Fronteira. Eu estou fazendo até propaganda dele aqui de graça. Mas é porque eu gosto dos vídeos dele, ok? Então estudar sobre Deus, sobre o Pai, sobre o Filho e o Espírito Santo é uma bênção. Muito bom. Então a terra, gente, ela não cabe Deus. Para Deus vir na terra, ele veio através de Jesus, seu Filho. Ali, o Espírito dele, né? O reflexo do sol aqui, às vezes eu nem enxergo direito. Então, o Espírito dele, aleluia, glória a Deus, o Espírito dele estava em Cristo. Quando o Senhor Jesus fala, eu e o Pai somos um, é porque o Espírito do Pai estava nele. E através de Cristo, aleluia, através de Cristo, o Pai visitou a terra e foi rejeitado. Aleluia. Mas está falando de Jesus, falei que o muçulmano fala, né? Bendito seja o nome dele, de Jesus, quando ele toca o nome de Jesus. Mas o evangélico protestante não sequer fala, nem sequer Senhor Jesus. O evangélico protestante, gente, desde que eu comecei a ler o evangelho, eu fui para a igreja protestante, desde 1978. Quer dizer, eu
nem considero protestante, não. Igreja evangélica, pronto. Pronto, gente, porque eu não fui para nenhuma igreja luterana. Eu fui para a igreja batista. Então não é protestante, é evangélica. Hoje é considerada assim, né? E foi uma igreja muito boa que me ajudou bastante. Algumas coisas eles não tinham como ensinar, mas outras coisas eles ensinou muito bem, que é sobre a salvação em Cristo. Graças a Deus que eu tive esse alicerce na vida da igreja batista, que me ensinou sobre o evangelho. Gente, tem pessoas por aí falando mal das igrejas, que essas pessoas nem sabem o que é igreja. Não sabem, gente, não sabem. São umas revoltadas da vida. São aquelas pessoas egoístas que chegam na igreja e todo mundo tem que se prostrar diante delas. Se as pessoas não se prostrar diante delas, elas saem da igreja falando mal. Cuidado. Ok? Cuidado. Tem líderes que são terríveis, que causam mal às pessoas. Tem, mas isso aí você tem que denunciar. Ok? Vai lá e denuncia. Se ele te causou um mal terrível, igual eu vejo alguns depoimentos na internet, você vai lá e denuncia. Agora, pegar tudo que é igreja, tudo que é pastor, e ficar só falando mal, isso é coisa de crente revoltado que queria ser adorado na igreja. Vamos continuar aqui? Deus seja louvado. O Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Então, o evangélico protestante, principalmente esse moderninho de hoje, que lá no louvor ele é um santo, no louvor da igreja ele é um santo, mas quando chega em casa ele vira profano. Gente, tem muito isso. Tem o sincero, tem o sincero. E aqui eu não tô falando todo mundo, não. Tem o sincero, tem o sincero. Mas tem aqueles que na igreja ele é o worship e que é relacionamento, né? Com Deus. Diz que tem um relacionamento com Deus, o worship, acho que é isso, gente. Eu não entendo muito de inglês, não. Pouquíssimo. Enfim, muitas pessoas lá tá assim, no worship lá, aquela coisa. Chega em casa, gente, vira um profano. Ai, que Deus nos livre, em nome de Jesus, gente. Porque nós mesmos não sejamos hipócritas. Eu sou daquele tipo que eu falo, Senhor, tem misericórdia de mim, me ajuda. Quantas vezes na minha vida de 46 anos, 47 anos de crente, quantas vezes também eu não fiz coisa errada? Eu fiz um monte, gente. A misericórdia de Deus que é boa, perfeita e agradável. Ok? Mas eu já tô chegando aqui na praça, hoje tem sol, já tô até com calor. Tá um ventinho ainda fresco, mas já tô até com calor. Eu vou... Ai, o que eu vou fazer? Gente, eu queria ler pra vocês aqui. Eu queria ler pra vocês o que a Bíblia diz. Vamos pregar a Bíblia. Às vezes a gente conversa assim, fala o que acontece, o que não acontece. Mas o importante é pregar a Bíblia, ok? A gente pode conversar, falar, sem arrogância, sem prepotência. Mas o importante é pregar a Bíblia. Vamos lá. 1 Coríntios 12. Vamos ver sobre os dons, um pouquinho de nada? Mas eu vou ver na Bíblia, gente. Não é que eu descobri o sobrenatural. Já está aqui escrito, qualquer um pode ler. A propósito dos dons do Espírito, irmãos, não quero que estejais na ignorância. Tem muita gente por aí que está na ignorância. Muita gente. Principalmente esses que frequentam essas igrejas chamadas de sensacionista. Você sabe o que é sensacionista? Eu pensava que era outra palavra, mas depois eu ouvi a explicação. Ele diz que cessou os dons. Eles são sensacionistas. Foge deles porque eles estão na ignorância. Aqui Paulo falou, não quero que estejais na ignorância. Esses que diz que os dons do Espírito Santo cessou, eles estão na ignorância, ok? Mas vamos seguir em frente. Versículo 4 de 1 Coríntios 12.
a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo, ok? Não queira que todo mundo tem... Ai, todo mundo tem que ter o mesmo dom, todo mundo tem que ser igual eu, todo mundo tem que ser igual o pastor que eu acredito. Não, gente, se liberte disso. Isso aí é falta de conhecimento bíblico. Olha aqui, ó. A diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Então a diversidade, gente, para com isso. Se liberta de achar que todo mundo tem que ser igual. Vamos continuar. Diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo, ok? Diversidade de dons e de ministério. Ai, irmã Helena, você não é pastora? Não, não sou pastora, não. Você não é missionária? Não, eu não sou missionária. As pessoas me chamam de missionária, mas eu não sou missionária. Eu sou uma pessoa que foi salva por Cristo Jesus e amo a palavra dele. E lá em Marcos 16 fala: ide por todo mundo, pegou o evangelho a toda criatura, quem for batizado será salvo. E ainda tem lá os sinais que seguem. Vamos lá. Então, os dons são diferentes, os ministérios são diferentes, diversos e diferentes é a mesma coisa, ok? Aqui na Itália eles usam mais a palavra diverso. Mas diverso é diferente. Se bem que também acho que aqui pode falar different. Não, different. Eu já falei isso em inglês, né? Mas vamos lá. Então, diversidade. Diversidade vem de diverso, ok? Que é de diferente também. Bom, vamos lá. Diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos, ok? Tome cuidado, porque tinha um homem aí que acabou ficando famoso na internet e ele só sabia condenar os pastores. E agora diz que ele caiu, mas eu acho que ele não caiu não, gente. Eu acho que ele sempre teve caído, é que ninguém percebeu. Talvez agora ele vai se converter de verdade. Por quê? Porque, gente, quando a pessoa começa muito a falar mal dos outros, é como se ela fosse perfeita. E perfeito não existe nenhum. Você quer pregar? Aí eu vou pegar as profecias da punição de Deus. Então você pega os profetas e prega. Não prega a pessoa, não. Vamos lá. Deus seja louvado, aleluia. Cada um receba o dom de manifestar o Espírito para a unidade de todos. Ok, ó. Cada um receba o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. Aleluia. A um o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro a palavra de ciência. Ciência é conhecimento, ok, gente? Segundo o mesmo Espírito. Então, já vimos aqui que é diferente, que é diverso. Já vimos aqui que um tem a palavra de sabedoria, outro tem a palavra de conhecimento, que é ciência, mas é pelo mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito da fé, ok? O dom da fé também é um dom, que é o primeiro dom que a gente recebe quando a gente passa a crer em Cristo como nosso único Salvador. A outra ainda, o único, mesmo Espírito, concede o dom das curas. Dom das curas. Dom das curas, a pessoa ora por alguém, ela é curada. Ok? A outro, o poder de fazer milagres. Milagres, gente, é coisas sobrenaturais. Tipo assim, a pessoa era aleijada, era cego, tinha uma perna menor que a outra e acontece que esses milagres, igual o Senhor Jesus fazia ali, sobrenaturais que a gente fala, né? Vamos lá. E a outro poder de fazer milagres e a outro a profecia, ok? Profecia, nós podemos profetizar tanto que já está na Bíblia, como também Deus pode nos orientar no que está acontecendo na face da terra, na nossa vida, na vida da igreja. Deus pode nos usar para trazer uma orientação ali, porque às vezes a pessoa ela crê na Bíblia, mas ela não sabe que decisão tomar. Quantas vezes eu mesmo, crendo na Bíblia, não sabia que decisão tomar. Foi só a misericórdia de Deus na minha vida. Então Deus pode nos trazer a profecia por alguém de Deus. Tem a profecia divina, não joga tudo fora não, que se você blasfemar contra o Espírito Santo, você vai estar cometendo um pecado que não tem perdão. Acho que tem muita gente aí pela internet que já cometeu esse pecado e não tem perdão, gente, porque são pessoas
que dizem que tem fé, que diz que é igreja, que diz que não sei o quê, mas essas pessoas vocês não vê nada de Deus nelas, só vê elas condenando os outros. Tá estranho esse negócio, viu? Cuidado. Cuidado. Tem pessoas por aí que já pegou contra o Espírito Santo. E essas pessoas que já pegaram contra o Espírito Santo, não espera que elas vão melhorar, não, que não vai. O apóstolo João falou que tem pecado que não deve nem orar. Todo mundo fala, vamos orar pelo irmãozinho, orar pelo irmãozinho. Ok, eu vou orar segundo a vontade de Deus. Porque aquilo que não adianta orar, gente, não vai mudar, não. Ore, mas sabe disso, que tem pecado que na oração não vai resolver. Vamos lá. Há outro poder de fazer milagre, há outra profecia, há outro discernimento dos espíritos, discernimento de espírito. Discernimento de espírito, você vai olhar para a pessoa, ainda que ela está boazinha, sei o quê, mas você vai saber se ela está sendo usada pelo espírito das trevas ou não. Porque o espírito das trevas, ele atua também como falso anjo de luz. Então, discernimento de espírito, você vai saber quando que está sendo usado o falso anjo de luz também, ok? Vamos continuar. Há outro dom de falar em línguas, falar em línguas e pedir a Deus para trazer alguém que interprete, porque na igreja falar em língua é a revelação para todos, mas tem que ter alguém para interpretar. Quando você fala em língua sozinha, você e Deus, você está edificando sua alma, mas quando você fala em línguas na igreja, e não é proibido, quem proíbe também não entendeu nada, porque só tem que regularizar as coisas, não é para proibir, é para regularizar. O apóstolo Paulo ensinou como fazer de forma correta. Então, falar línguas estranhas, chamar de línguas estranhas, língua dos anjos. Então, quando é para a igreja, tem que ter intérprete, ok? Aí o outro ainda, o dom de interpretar, que já aqui na final já está falando. Então, falar em língua, mas também tem que ter o dom de interpretar. Hoje em dia, você vai na igreja, tá todo mundo falando em língua, mas não tem ninguém que interpreta. Aí fica complicado, né, gente? Fica complicado, por isso que também dá escândalo. Vamos lá. Mas é o único mesmo Espírito, isso tudo realiza distribuindo a cada um os seus dons, conforme lhe apraz. É tudo o mesmo Espírito, é tudo o Espírito Santo, ok? Que dá os dons, vários, e ninguém tem que ser igual a ninguém. E se você acha que todo mundo tem que ser igual, você acha que o outro pastor tem que ser igual o seu amado pastor, que você segue pela internet, que você nunca conviveu com ele, que você acha que ele é um santo homem de Deus, mas se você conviver com ele meia hora, você já vai ver que ele não é isso que você imagina, ok? Cuidado com esses que só sabem xingar os pastores, só sabem xingar as igrejas. Cuidado, gente. Deus me ajude, enquanto o Senhor me ajuda a lembrar disso, de falar, ok? Porque eu tenho visto muitos escândalos pela internet. Pessoas se acham o machão de Cristo, né? O machão de Deus, machão de Cristo. Aí quando começa a ser denunciado os abusos de autoridade e até outros abusos, viu? Tem muitos por aí que tem outros abusos também. Por aí tem casos estranhos, gente, que você não fica nem sabendo. Que Deus nos livre, em nome de Jesus. Cuidado, você não convive com essas pessoas, você não está na casa delas. Para de achar que todo mundo que aparece na internet dando um sermão, para de achar que são santos. Para de achar isso. Para de seguir essas pessoas cegamente. Para de idolatrar. É a idolatria que eu vejo. Gente, eu tenho visto uma idolatria nesses últimos... Vai nos comentários. Quando tem algum vídeo na internet, lê os comentários. Você vai ver a idolatria que as pessoas têm pelos líderes. Veneração. Falam tanto lá. Eu também não concordo com a veneração a Maria. A imagem, que não é nem a Maria, é a imagem, né? Várias imagens diferentes umas da outra. Eu não concordo com essa adoração, nem a Maria, nem a papas, nem a nenhum santo. Eu não concordo com essa veneração, porque quem intercede por nós diante do Pai é Jesus e o Santo Espírito, ok? Deus seja louvado, aleluia, glória a Deus. Mas também eu não concordo com essa veneração com os líderes religiosos que estão vivos,
que os evangélicos e protestantes fazem. Eu não concordo. Não concordo com a veneração que eles têm por Calvino, por Armínio, pelos pais da igreja. Eu não concordo com essa veneração, gente. E se você quer seguir um pregador da Bíblia, siga Paulo, apóstolo. Não é os Paulos de hoje, é o apóstolo Paulo. Você quer seguir? Siga o apóstolo Pedro, apóstolo Tiago, apóstolo Judas. E mais é que tem outros apóstolos que não colocaram o livro deles na Bíblia, na Nova Aliança. Mas você quer seguir alguém? Segue o apóstolo Paulo. Ele falou assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque, gente, não é fácil ser imitador de Cristo, não. Veja o que o apóstolo Paulo sofreu. E ele falou: sede meus imitadores. O apóstolo Paulo tinha autoridade para falar isso, porque ele carregava no corpo as marcas do Evangelho. Agora essas pessoas que vivem aí num carrão, viajando, comendo no melhor restaurante, nunca foi preso, nunca passou frio, nem fome, nem necessidade. Se comparar agora ao apóstolo Paulo, sai disso, gente. Para de ser sem gênio, vamos ler a Bíblia. E o Espírito Santo nos revela, nos ajuda a entender. Pare de venerar líderes religiosos, seja do judaísmo, seja do cristianismo. Para de venerar. Isso aí eu concordo, que não devemos venerar. Agora ficar condenando todo mundo, falando mal de todo mundo, como se a gente fosse perfeito, como se a gente fosse melhor do que eles, isso aí é ignorância. Como o apóstolo Paulo fala ali no início. Não quero que vos ignoreis. Tem muita gente por aí sendo ignorante, ignora tudo. Ok, eu vos deixo aqui, já falei bastante, até a próxima. Eu estou fazendo a live do meu Instagram, que é Frases Helena. Eu escrevo muitas frases, muito mesmo. Acho que é um desabafo, as frases. Então eu tenho o meu Facebook, Helena, Frases Helena. Uns é Helena Frase, outro é Frases Helena, gente. É isso, é por aí, ok? Mas também tem o canal Bíblia Diária no YouTube, também tem a página do Facebook Bíblia Diária. E eu gosto mesmo de pregar o Evangelho e os profetas bíblicos. Mas não é nem pregar, não, é fazer leitura e comentário, só isso. Mas quando surge um assunto que está dando muito o que falar na internet, eu também gosto de falar sobre isso. Eu também não vivo alienada, não. Eu também acompanho notícias. E que o eterno Deus nos abençoe, a mim e a vocês. Seja calmo, seja leve, Tem pessoas que você vai conversar com ela já vem com 1000 pedras e diz que são crentes. Não, gente, isso é peso. É peso. Não siga essas pessoas, não, que você também vai ficar pesada. Seja leve. Tem espírito de condenação. Quando você segue esses pastores que só sabe criticar as igrejas, você vai estar trazendo espírito de condenação para a tua vida. Você vai estar trazendo um espírito pesado. Sai disso, em nome de Jesus. Porque você vai estar fazendo mal para você. Você está se alimentando de coisa que não deve. Cuidado. Eu tenho experiência disso, de seguir pessoas pela internet e Deus me mostrar que aquilo estava me fazendo mal. Então, cuidado. Você pode estar trazendo maldição para a tua vida, dependendo de quem você está seguindo na internet. Pessoas que têm milhões de seguidores, ganham no YouTube e se acha melhor que os outros, mas na hora do aperto, na hora que o lobo aparece para pegar as ovelhas, eles fogem. São machões, mas na hora que o lobo aparece para atacar as ovelhas, eles fogem. Isso não é de Cristo. Ficam todos na Shalom, ok? Fica todos na Shalom. Nosso Senhor Jesus enfrentou a cruz, não teve medo. Ele não teve medo. Enquanto não era para ele ir para a cruz, ele fazia o que tinha que fazer e ia fazer outra coisa depois.
Mas quando chegou a hora de ir pra cruz, ele foi, ele não fugiu. Então cuidado desses líderes que é machão, mas na hora que aparece o problema, ele foge e deixa as ovelhas sozinho. Ficam todos na Shalom até qualquer hora, paz.